Olá, meninos, boa tarde, tia Silene aqui. Hoje nós vamos corrigir a atividade que a tia passou na aula passada sobre a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? Que é a capacidade do corpo de resistir à mudança de movimento. Então, na primeira questão diz assim: de acordo com a primeira lei de Newton, letra A, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das suas forças que atuam sobre ele é nula. Letra B, um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele. Então, já sei que aqui está errado, que não é apenas uma força, várias forças podem atuar sobre o corpo. Então, letra C, quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, esse corpo somente está em repouso. Não, ele pode ficar em repouso ou em movimento. Então, a letra C também está incorreta. Letra D. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante? Não, em velocidade constante. Então, a alternativa é a letra A. Próxima questão. A tendência que um corpo apresenta de manter seu estado de movimento retilíneo ou repouso é conhecida como velocidade, força, aceleração, inércia. Inércia, é a inércia, a tendência do corpo em manter seu estado ou de repouso ou de movimento. Complete a frase a seguir. Complete a frase a seguir. Todo o corpo tende a permanecer em... Aí vocês têm que preencher essa lacunazinha. Então, a alternativa aqui, a letra E. Tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso a força resultante sobre esse corpo seja igual a zero. Se você perceber, essa questãozinha é igual à primeira aqui, ó. Então, se alguém não tivesse ligado... Então, é a alternativa aqui, a letrinha E. Próxima questão. Um carro freia bruscamente e o passageiro bate com a cabeça no vidro do para-brisa. 3 pessoas dão as seguintes explicações para o fato. Primeira pessoa. O carro foi freado, mas o passageiro continuou em movimento. Segunda pessoa. O banco do carro impulsionou a pessoa para a frente no instante do freio. E 3, o passageiro só continuou em movimento porque a velocidade era alta e o carro freou bruscamente. Podemos concordar com... Quem é que está certo aqui? É a primeira e a segunda pessoa, apenas a primeira pessoa, a primeira e a terceira pessoa, apenas a segunda pessoa ou as 3 pessoas? Então, vamos analisar aqui o fato. O primeiro diz que o carro foi freado e o passageiro continuou em movimento. A primeira pessoa está correta, né? Então, vai ficar entre a dúvida entre a B, a C ou a E. O banco do carro impulsionou a pessoa para a frente no instante do freio? Não foi o banco do carro, né? Então isso aí está errado. O passageiro só continuou em movimento porque a velocidade era alta e o carro freou bruscamente? Sim, a pessoa continuou em movimento. Então certo é a letra C, a primeira e a terceira pessoa. Baseados na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos o objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento dos objetos em seu inferior? Está errado. Ou seja, não vai ficar reto, ele vai fazer a trajetória do corpo, vai ficar uma parábola. B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro em virtude da tendência do corpo em permanecer em movimento? Sim, a letra B, que é a lei da inércia. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. A menos que uma forças atue sobre ele para ele mudar seu estado. Não é isso? Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua velocidade? Não, maior será a sua inércia, certo? O estado de repouso de um movimento retilíneo depende do referencial adotado? Não tem nada a ver. Está é em movimento e acabou, né? Ou em repouso. Aí aqui eu coloquei uma figurinha de um meninozinho, ó. Ele vai no skate, você observa que tanto ele e o skate estão em movimento, né? Aí o skate bate e o skate para. Como os dois estavam em movimento, então o skate parou, mas o menino também estava em movimento, permaneceu em movimento. Tudo bem? Beijo e saudade de vocês.